louvado seja o nome do Senhor. É o dia de Páscoa, né? As pessoas falam muito em chocolate, né? Glória a Deus por isso. Também porque nós temos direito a comer chocolate. Quem comeu chocolate hoje aí, né? Vai na casa da vovó, na casa da mamãe, né? Tem muito chocolate. Eu ganhei ali chocolate também, já comi chocolate. Glória a Deus que não passei mal, né? Geralmente a gente extrapola aí, mas aleluia. Mas a Páscoa, ela não é chocolate, né, gente? A gente sabe disso. É ou não é verdade? A Páscoa, ela vem, né, do hebraico, chamado Paché, que é passagem. É onde o povo judeu eles comemoravam, porque Moisés, né, que foi o libertador do povo, quando o povo era escravo, estava escravizado lá no Egito, passaram 400 anos debaixo do jugo de Faraó, sendo um povo escravo, numa nação estranha, sem terra, com dificuldade, sofrendo. Então Deus foi lá com mão forte, né? Jogou todas aquelas pragas que nós sabemos para que Faraó pudesse soltar o povo dele. E aí o que Deus faz? Moisés, você vai fazer o seguinte: amanhã vocês vão ser libertos, mas para serem libertos, eu vou precisar que vocês façam um sacrifício. Vocês vão pegar um cordeiro, né? Cada família vai pegar um cordeiro, e vocês vão imolar esse cordeiro. O que significa isso? Que vocês vão, né, pegar o sangue desse cordeiro e vão passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte vier, os filhos de Israel vão ser poupados. Quem tem o sangue do cordeiro aí? Amém? Então, já lá atrás, já mostrava para quem? Para Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, no outro dia, ele sai, a Faraó expulsa, né, aquele povo que estava dando trabalho, expulsa, vai embora, sai daqui. Eles estão libertos naquele dia por causa daquele cordeiro. E aí, aquela passou a ser a Páscoa do Senhor. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E aí, o apóstolo Paulo fala que quem é a nossa Páscoa hoje é Cristo. Quando o Senhor Jesus ele vai até o Jordão, que João Batista está fazendo batismo nas pessoas, João Batista olha para Jesus Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? E diz ainda, né, lá em João 6,39, que eu ressuscitarei no último dia. Então fala com o irmão que está ao seu lado: a sua Páscoa é Jesus. Por isso que você tem direito à ressurreição. Quem quer a vida eterna com Cristo aí? Amém? Então, essa é a nossa Páscoa. Amém? E aí, para finalizar tudo, o que Jesus fez? Ele morre, né, pelos nossos pecados, ele morre pelas nossas transgressões, para que nós não tivéssemos a punição eterna, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Então, nós éramos, assim como o povo de Israel era escravo lá de Faraó, nós éramos escravos do pecado. Escravos do mal, né? Quando o homem peca, quando o homem erra, que ele quebra uma lei eterna. Quando você quebra uma lei aqui na terra, você vai pagar no sistema jurídico normal aqui. E tem um período. Aqui não tem, no Brasil não tem prisão perpétua nem pena de morte, né? Mas tem país que tem. Então não tem. De qualquer forma, você pagou aqui, vai sair. Isso não quer dizer que você se tornou uma nova criatura. Quer dizer que você pagou por aquele crime que você cometeu e foi pego. Porque tem muita gente que é pego no crime e não paga, não é verdade, não é? Dá um jeito lá, arranja. Mas, quando você é pego, você paga. Só que as leis eternas não tem como você se livrar. Porque aos olhos de Deus, né, Hebreus ele fala assim: nós haveremos de dar conta àquele cujos olhos estão em todos os lugares, e todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, a quem havemos de dar conta. O que significa isso? É impossível o ser humano conseguir uma justificação diante de Deus naquilo que ele faz. Quem entendeu bem aqui? Porque Deus ele conhece os nossos pensamentos, não só as atitudes, mas além dos pensamentos, ele conhece as intenções dos pensamentos, que é muito mais profundo. Às vezes você pensa uma coisa, mas o que motiva você a pensar aquilo, às vezes é até contraditório. Você diz que quer uma coisa, mas na realidade o teu coração diz outra. É assim ou não é às vezes?
né? Então é meio confuso o ser humano. Mas quem conhece o ser humano? Por isso ele diz, o enganoso é quem? O coração do homem desesperadamente corrupto, ou seja, muda toda hora. Hoje está feliz, amanhã está triste. Hoje você diz que é fiel, amanhã é infiel. É ou não é assim? Né? Hoje você diz que gosta de alguém, amanhã já fica com raiva da pessoa. Parece coisa de maluco, parece ou não parece? Quem já se sentiu mais maluco assim? Né? É teu amigo hoje, ele falou alguma coisa, está com raiva amanhã. Como é que é isso, doutora? É assim que funciona? Né? Mas isso, sabe por quê? É o homem caído. A mente que não é firme. Ela foi deteriorada pelo pecado. Então, acaba o homem sendo escravo de quem? Do pecado. Por isso, Cristo veio e morreu, para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado. Perdoados os nossos pecados. A morte de Cristo é algo maravilhoso. Por quê? Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos a redenção da nossa alma. Presta bem atenção. Mas e a ressurreição dele? É um outro fato. Amém? Quem está entendendo bem aqui? Você, né, ser perdoado dos pecados, tudo bem, mas e aí? Está perdoado dos pecados, mas e a pancada? Vai levar do mesmo jeito. Quem está entendendo, diga amém? Amém? Quer ver uma coisa? Né, para a gente ter uma ideia. É como se você, por exemplo, você está com uma grande dívida, alguém paga pela sua dívida que você fez, né? E você, porque você não tinha condições de pagar, você está sem trabalho, sem dificuldade, você fez uma dívida imensa até para sobreviver. Digamos que você fez um monte de lambança mesmo, tal, alguém apareceu, eu não vou pagar a sua dívida, tá legal. Aí te ajuda e vai, ó, está devendo aí tanto, eu vou pagar por você essa dívida. Aí você sai todo feliz dali, porque pagou, né? Você estava endividado, queriam penhorar tudo que é teu, na verdade, fazer aquela... Aí você sai muito feliz dali. Mas você pagou aquela dívida, mas a tua sobrevivência continua em risco. Por quê? Porque você ainda não tem emprego, você não tem segurança. Deu para entender bem? Aí você começa no início tranquilo, mas daqui a pouco você começa a fazer dívida novamente. Por quê? Você precisa sobreviver. Então, ela resolveu o problema até ali, mas dali para lá é continuar do mesmo jeito. Daqui a pouco você já está mal de novo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, a morte de Jesus Cristo, presta bem atenção, ele verteu o sangue dele na cruz, perdoou todos os nossos pecados. Glória a Deus. Mas e a questão da eternidade? Agora ele resolve, olha essa coisa maravilhosa, com a própria ressurreição, mostrando que nós temos esperança nele também. Amém? Quem entendeu aqui a diferença aqui? Né? Ele até aqui, a cruz resolve. E depois da cruz, ele ressuscita para continuar com autoridade, para dar a salvação a todos que vão até ele. Amém? Quem entendeu bem aqui? Amém? Abra a palavra de Deus, Mateus. Né? Que a ressurreição de Cristo é algo maravilhoso. Tá? Capítulo 28, versículo 7. 28, versículo 7. Lembrando que pela manhã, ó, nós temos aqui uma escola dominical, que estamos lendo as cartas, né, estudando as cartas paulinas. Você é convidado, convocado para poder você aprender mais a respeito das cartas. Amém? Quem achou, diga amém? E depois, imediatamente, dizer a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vou-lo tenho dito. Feche seus olhos. Ore comigo por essa mensagem. Peço ao Pai que fale contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez por estarmos aqui na tua presença com o teu povo. E agora te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Esse episódio que nós lemos ali é um episódio em que as mulheres vão até o túmulo e chegam até o túmulo. Todos os evangelhos mostram isso. E os discípulos não estavam ainda entendendo tudo aquilo que o Senhor Jesus havia dito. Ele havia falado com os discípulos o seguinte, queria que você prestasse atenção, que isso é muito importante, que é o que aconteceu com eles, acontece com a gente. Não somos diferentes. O Senhor Jesus viveu durante 3 anos no ministério dele com a maioria dos discípulos. Terminou com todos eles lá, com os 11, os 12, né? Mas Judas traiu e morreu.
Mas todos eles viram os milagres, viram Jesus andar sobre as águas, todos eles viram Jesus acalmar a tempestade, pesca maravilhosa, multiplicar pães e peixes, coxo andar, cego ver, surdo ouvir. Quem está entendendo como é que é? Ressuscitou até morto. E aí Jesus fala com ele o seguinte: olha, presta bem atenção, eu sou o Filho do Homem. Filho do Homem, não é? A gente vai estudar isso aí na escola dominical. Jesus sempre se identificava como Filho do Homem, fazendo referência a Isaías, que era, né, o representante legal da humanidade que vai até o Pai e apanha lá a vida eterna para mim e para você. Mas Jesus fala assim: eu tenho poder, né, para perdoar pecado, para fazer tudo. Então importa, presta atenção, que eu, já no finalzinho do meu ministério, estou deixando vocês, mas eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, vou ser afrontado, crucificado e morto. Aí os discípulos entraram em parafuso. Nós pensamos que o senhor viesse agora para resolver tudo de uma vez. O senhor está falando que vai morrer? Vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quem quer que Jesus ressuscitou aí? Amém? Mas para eles até tudo bem. Pedro até tentou persuadir Jesus a não fazer isso, aquela coisa toda. Né? Mas quando eles viram Cristo preso, o herói deles, açoitado, os romanos eram potentíssimos. Quem entendeu bem aqui? Né? Subjugavam todo mundo. Como é que venceram? Mas Jesus não veio vencer os romanos, ele veio vencer a morte. Amém? Veio dar vitória ao homem sobre o pecado. Aqui é um erro muito grande, já falei outras vezes aqui, que a igreja, ela tem que entender que Cristo veio para resgatar o ser humano, o indivíduo, não a sociedade como um todo. E às vezes nós cometemos um erro muito grande com relação a isso, achando que Deus vai restaurar a sociedade. Não, Deus vai restaurar você e eu para a vida eterna. Amém ou não amém? O mundo já é no maligno, isso está na Bíblia. Na vida eu vejo a pessoa ajaçando, colocando esperança aqui e ali. Não, a esperança para o mundo só tem um. Quem é? Jesus. Quem crê nisso aí? Amém? Então tem que entender isso. Às vezes a gente não é só o que é. E os discípulos tinham essa visão. Não, Jesus vai vir, vai né, tomar o Império Romano, o judeu agora vai começar a mandar, que somos o povo escolhido. Aí Jesus: não, vocês estão com alguma coisa errada. Eu não vim aqui para poder tomar reino de meu reino, nem desse mundo é. E aí, quando eles viram Cristo crucificado, quando eles viram Cristo morto e desceu da cruz, José de Arimateia foi lá com Nicodemos, pediu o corpo, né, no Sinédrio, para poder, né, fazer um sepultamento digno para ele. Eles desesperaram, e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Fizeram isso com o mestre de vocês, vão fazer com vocês também. O que eles fizeram? Fala com a pessoa que está falando assim, meteram o pé. Se esconderam mesmo. Esconderam, vão lá, todo mundo quietinho, escondido. Né? Aí, as mulheres, né? Vamos colocar assim, Marita fala, só podia ser mulher, né? Mas porque os romanos não tinham medo das mulheres, porque elas não arrumavam problema. Eram só os zelotes. As mulheres foram lá no túmulo, né, para poder fazer a última homenagem ao corpo, aquela coisa toda, porque ninguém estava acreditando, nem aqueles que estavam com ele na ressurreição. Deu para entender bem? Quando elas chegaram lá no túmulo, olharam lá, né? A Maria Madalena foi a primeira que viu, não é isso? Ela olhou, e aí ela chegou lá, e aí tinham 2 anjos, e ela pensou que eram jardineiros. E aí, o pessoal os anjos estavam lá, e ela chegou, e aí? A gente veio aqui pegar o corpo do Senhor, mas roubaram o corpo do nosso Senhor. Não roubou não, roubaram não. Ele ressuscitou. Amém? E aí ela na caminhada acaba encontrando Jesus, é aquela coisa maravilhosa que vocês sabem, se joga aos pés dele, e ele se revela para ela, e ela é a primeira pessoa que vê Jesus Cristo ressuscitado. Coisa maravilhosa, né? E foi aquela mulher que era rejeitada pela sociedade. Fala com o irmão que está falando, Jesus veio para quem precisa, não para quem merece. Quem merece não precisa de Jesus, tem muita dignidade, tem muita pompa, já está bem. Amém? Eu preciso de Jesus. Quem precisa de Jesus aí? Eu preciso muito dele. E aí ela veio e manda, né, vai lá e fala que ele já ressuscitou. Beleza, show de bola. Glória a Deus por isso. Entenderam aqui a Páscoa, a nossa Páscoa? Amém? É a passagem da escravidão para a nossa liberdade.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele certa vez, combatendo com os judeus, né, que estavam sempre tentando pegar ele em alguma coisa, né, e ele fala o seguinte, ele dá uma pegada, faz uma pegadinha com ele. Deus não é Deus de mortos. Então, como é que fala que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Se não é Deus de mortos, ele não poderia ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seria só Deus de quem? De vivos. Por quê? Porque para Deus a morte só existe fisicamente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Só existe o quê? Fisicamente. Partiu daqui, a consciência continua existindo. E a memória também, é biblicamente isso falando, eu vou mostrar para vocês que existem várias passagens. Ah, mas quando sair ninguém vai lembrar. Gente, para que se eu não vou me lembrar, não vou ser eu, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Né? Que a nossa memória faz parte da nossa vida, ou não? Então, o próprio Senhor Jesus fala, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Da onde Abraão estava, vendo Jesus vir, ele ficou feliz porque os seus filhos iam ser resgatados também das trevas, né? Assim como foram lá no Egito. Então, presta bem atenção. Existe uma vida eterna fora daqui. Uma vida eterna fora daqui. É uma vida corporal, sim. Porque vamos colocar assim, quando Jesus for lá no Monte Tabor, acha que foi o monte que foi fazer o sacrifício lá de Isaac, que aí quem desce ele fala com ele, Moisés e Elias, falando com ele a respeito das coisas que haviam de vir. Então Moisés e Elias estavam mortos ou vivos? Estavam vivos, porque se a Bíblia proíbe para você falar com morto, então está vivo. Se bem que para Jesus tanto faz, porque ele na realidade é Deus. Mas ali mostra que, na realidade, é uma vida corpórea fora daqui. E essa vida corpórea, nós vamos determinar se nós vamos passar com Cristo ou sem Cristo. Entendeu bem? Vai acontecer. Lá no livro de Daniel, o anjo fala com ele assim, uns ressuscitarão, para a vergonha e horror eterno. Outros, porém, para a vida eterna. Alguns refugirão sempre eternamente como as estrelas do firmamento. E aqueles que conduzirem as justiças, brilharão sempre eternamente também. Então, você vê que há uma diferença aqui na ressurreição. Vai ressurgir num corpo para a vergonha e horror eterno, desprezo eterno, e outro para a glória eterna. Quem está entendendo bem até aqui? É a palavra que diz isso, não sou eu. Então, presta bem atenção. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e o apóstolo Paulo fala, aqui quero que vocês entendam bem isso aqui, a nossa Páscoa é algo maravilhoso. Fala que, irmão, a tua Páscoa é algo maravilhoso. Quando Jesus ressuscita, ele lá em Mateus, ele fala assim, todo o poder é me dado nos céus e na terra. E ele faz uma oração sacerdotal, que eu já falei com vocês aqui, ele diz assim, Pai, a minha vontade é que aonde eu esteja, eles estejam também. Quem? Os seus discípulos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então existe um povo que o apóstolo Paulo fala, que tirado do grego, do judeu, do meio do gentio, que somos nós, que ele constituiu a igreja, que o Pai deu para Jesus Cristo. Esse povo vai ressuscitar, a Bíblia diz, como Jesus ressuscitou, para a honra e glória eterna. Quem entendeu aqui a diferença? Amém? Fala com o irmão que está falando, o teu espírito realmente não morre. E você vai ressuscitar, de qualquer forma. Mas como será? Entenderam bem aqui? E detalhe, é importante a gente entender que algumas coisas na nossa vida a gente perde aqui, nós perdemos aqui, e depois você fica, perdi, lamentei, podia ter trabalhado mais, podia ter me dedicado mais, podia ter me corrigido mais, para não perder aquilo que eu tinha. Ou conquistar outras coisas, você até lamenta, mas esse lamento, de repente, você consegue até recuperar de alguma forma, e a tua vida segue. Mas no tocante à ressurreição eterna, não. Quem entendeu aqui a diferença aqui? Amém? Então, a ressurreição de Jesus Cristo, ele ressurgiu, a Bíblia diz, como primogênito, ou seja, primícia
de uma galera que vem atrás dele. Cadê essa galera que vai atrás dele em nome de Jesus também? Que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo, Deus ele deu para cada um dos que recebem Jesus pela fé. E esse mesmo Espírito vai ressuscitar o meu corpo e o seu corpo mortal naquele dia. Não há diferença, é o mesmo poder que estava em Cristo, está em mim e em você. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, abre a Bíblia mais uma vez, em Efésios, capítulo 1, queria que você lesse só um pouquinho, né, a partir do versículo 16, que diz assim, olha essa coisa maravilhosa aqui. Diz aqui assim, ó, o apóstolo Paulo, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, versículo 17, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu o quê? Conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Fala comigo assim, isso é revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança, a vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre quem? Fala comigo assim, Deus tem um poder maravilhoso agindo na minha vida. Quem está entendendo bem aqui? Olha só, e os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, versículo 20, que manifestou em Cristo, olha só, o mesmo poder que está em você foi manifesto em quem? Em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Presta bem atenção, o mesmo poder, a glória, a sobreexcelência que existe em Jesus Cristo, opera em mim e você. O problema é a falta de, por isso que Paulo diz, ele ora para que Deus dê entendimento, revelação, ilumine a mente daquele que crê em Jesus Cristo, para conseguir desfrutar dessa paz e saber que depois dessa vida você vai ressuscitar como Jesus Cristo ressuscitou. Mas os discípulos ficaram com medo, porque o Espírito Santo não operava neles como opera em mim e você. Eu vou ser sincero, eu tenho uma expectativa de que Cristo venha nos arrebatar. Quem entendeu bem aqui? Eu tenho uma expectativa de abrir os olhos do outro lado e ver Jesus esperando para nos dar um abraço. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Mas para isso tem que tirar os olhos daqui e colocar os olhos aonde? Na palavra, pela fé. É importante a gente entender isso. Olha, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está em mim e você. A glória do Senhor Jesus está em mim e você. A sobreexcelência desse poder que operou em Jesus Cristo para curar, libertar, olha só, ter contato com Deus, restaurar a vida das pessoas, está em mim e você. E por que a gente não usa como deveria? Porque, na verdade, está igual aos discípulos ainda. Né? Jesus ele vinha caminhando, né? Aí encontrou os discípulos lá em Emaús, eles estavam saindo de Jerusalém, você conhece essa passagem, então vai ser bem rápido para quem conhece, depois que ele que havia ressuscitado, os discípulos estão saindo, 2 discípulos e no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, indo embora, aí Jesus se aproxima deles, e como Jesus havia morrido, eles olharam um instante chegando perto dele, e aí nem se ligaram, porque era Jesus. Jesus perguntou, e o que vocês estão conversando? Aí, não, estamos conversando a respeito de Jesus, um varão, né, usado por Deus, operou milagres, operou grandes maravilhas, e nós pensamos que ele ia restaurar Israel, mas, poxa, ele morreu. A nossa esperança acabou. Aí Jesus acabou, é mesmo? Oh, e o próprio Jesus falando com eles, acabou, que interessante, mas o que as Escrituras dizem? Desde Moisés, não falou que ele ia ser poderoso, que ia ter que sofrer, então ele foi expor e depois ia ressuscitar no terceiro dia?
É mesmo. Aí Jesus vira para eles e falou assim, vocês são retardados? Jesus fala assim mesmo. Jesus fala, tardio de entendimento. O que é tardio de entendimento, gente? É o quê? Fala com a pessoa, se fosse hoje, era retardado. Amém? Tem diferença alguma? Tardio de entendimento é que é retardado no entendimento. O que é isso? É a mesma coisa. Então, vocês estão retardados? E é o mestre? Ah, sou eu mesmo. Tchau, um abraço. E foi embora. Assim que a gente fica, você aceita Jesus, crê que ele vai te salvar. Olha só, que vai levar você para o céu, mas ainda fica assim, será? Eu vou fazer uma pergunta básica aqui para cada um de vocês. Cada um de vocês aqui. Não tem tempo para a gente explicar muita coisa não, mas vou fazer uma pergunta básica. Como é que você está vivo? Se você conseguir me explicar o que é a vida, poxa, eu vou falar, caramba, você é bom mesmo. Mas eu desafio qualquer um na face da terra que já existiu, que existe, que possa explicar a vida. Teoria da evolução. O nome, como é que é o nome? Teoria eu tenho um monte. Quem entendeu aqui? Amém ou não amém? Então nós temos um. Se eu falasse para vocês aqui como é difícil, né? Vamos colocar assim, que o homem jamais conseguiu. Apenas, sabe, não tem aquela cadeia do DNA que forma, né, o código genético das pessoas. Um aminoácido daquele que forma aquela cadeia levaria trilhões de anos. O universo teria que ser refeito várias vezes para aquilo aparecer por acaso. Você imagina um ser humano inteiro. Fala comigo assim, a minha existência prova a existência de um Deus. Quem crê nisso? Dão glória a Deus? Então, esse Deus que você conhece, que sabe que você, não é? Que você sabe que Ele criou você, é o mesmo Deus que vai ressuscitar você com Jesus Cristo. Amém? Por isso, quando a Bíblia diz não temas isso, não temas aquilo outro, por quê? Quando os discípulos viram Cristo ressurreto, aqueles que estavam com medo já não estavam mais. Aqueles que ficaram com medo dos romanos, dos judeus, acabou o medo. Sabe por que acabou o medo? Porque sabia que aqui é passageiro e a vida eterna lá do outro lado com Cristo Jesus. E Jesus havia prometido, olha, eu vou ressuscitar, mas eu também prometo a vocês que eu vou voltar e vou levar vocês para onde eu estiver, vocês estejam também. A ressurreição de Cristo, presta bem atenção, ela é a maior dádiva, o maior presente que eu e você temos. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? É o maior presente que nós temos no Senhor. É a ressurreição de quem? De Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele desesperado ali, escreve, sabe muito sobre isso. Ele fala, olha, eu peço a Deus que ilumine, eu oro, eu dobro o joelho, para que Deus possa abrir o entendimento, trazer uma revelação. Porque tal qual os discípulos tinham dificuldade, Deus sabe que nós também temos. Amém? Por isso a salvação é pela fé. Quem crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Quem crê que Ele vai te pegar, vai vir buscar? E é real isso. Essa é a nossa... Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Seria vão. Em vão, né? Seria em vão. Se Ele não ressuscitasse. E a gente seria os mais miseráveis dos homens. Por quê? Presta bem atenção. Já existiram homens que você já ouviu falar que foram nobres na história, que deram a própria vida por uma causa, né? Poderia citar vários aqui que deram a vida por uma causa, filósofos, pessoas que acreditavam na justiça, mas nenhum deles foi perfeito. Todos estavam buscando algo a mais. Quem entendeu bem aqui? Uma vez eu ganhei um livro, assim, Jesus, o maior filósofo, né? Jesus, o maior filósofo que já existiu. Aí eu peguei aquele livro, li, e eu gosto de estudar, né, os filósofos clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, é legal, alguns modernos. Mas aí, Jesus, o maior filósofo, porque o que é filosofia? O filósofo, ele busca uma verdade, concorda comigo? Né? E ele, através de argumentações, como acontecia com Sócrates, né, de perguntas e respostas, ele traçava um caminho para chegar até essa verdade. É ou não é verdade? E aí, para buscar um sentido para a vida,
Olha só, então os filósofos criam, né, eles arranjavam através, né, das perguntas lógicas, traçavam um caminho para chegar a uma verdade e para dar sentido à vida. Mas Cristo chega e fala assim: eu sou o caminho. O filósofo traça um caminho, mas Jesus é quem? Esse caminho. O filósofo busca uma verdade. O que Jesus falou? Eu sou a verdade. O filósofo busca sentido para a vida. O que Jesus fala? Eu sou a vida. Fala assim: Jesus é completo. Ele não é o maior filósofo, nem pai da filosofia, ele está muito acima disso. Quem está entendendo bem? Amém ou não amém? Não dá para a gente poder, né, mensurar essa maravilha que é Cristo. A gente precisa somente aceitar que Ele morreu pelo nosso pecado e ressuscitou para que eu e você tivéssemos paz com Deus. E hoje tivéssemos a certeza, a garantia da nossa vida eterna. Quem quer essa vida eterna em Cristo Jesus? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus ainda nos afirma o seguinte, que, olha essa coisa maravilhosa, né? Ele fala: eu ressuscitarei no último dia, né? Assim como a serpente, ela foi levantada no deserto, e as pessoas... houve um momento, né, vou explicar aqui para a gente quer falar rápido, houve um momento em que o povo se rebelou, o povo pecou lá contra Deus, contra Moisés e Arão, e aí eles passaram por determinados lugares, saíram serpentes que mordiam, estavam matando todo mundo. E aí, como é que achar antídoto naquela época, para aquele povo? Não tinha. Aí o que aconteceu? Deus fala com Moisés: Moisés, pega uma serpente e levanta. Porque o povo era muito idólatra, precisava de algo, eles precisavam ver algo para ter algum contato. Quem entendeu bem aqui? E estavam morrendo muito rápido, não dava tempo de fazer outra coisa. Bota lá a serpente. Fala assim: todo aquele que olhar para aquela serpente, ainda que tenha sido picado por uma serpente, vai viver. Presta bem atenção. O que aconteceu? Jesus, quando veio, ele fala para Nicodemos assim: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, e aquele povo não precisou de absolutamente nada, a não ser crer na palavra de Moisés, assim eu vou ser levantado na terra. Todo que olhar para mim, ainda que seja morto, viverá. Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim: é pela fé. Fala: eu creio ou não creio? Amém ou não amém? Amém? Quem crê em Jesus Cristo aí? Quem crê que vai ressuscitar aí? Quem crê que vai ter uma eternidade com Ele? É isso que você precisa para ressuscitar junto com Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Sabe por quê, gente? A nossa mente, ela é muito limitada. É ou não é, gente? É muito o quê? Limitada. Limitada demais. Muito. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu estou com um problema assim, assado e tal. Aí eu viro para a pessoa e falo: então, faz isso. Aí a pessoa faz só isso. E a pessoa faz e o troço dá certo. Duas coisas acontecem ali. Primeiro, ela crê. Quem entendeu bem aqui? Amém? Na palavra que a gente dá, que é de Deus. E segundo, que eu vou orar para Deus fazer, para poder a gente não ficar mal. Amém? Então vai dar certo de qualquer jeito. Amém ou amém? Porque Deus vai fazer com que aconteça. Glória a Deus. Não porque a gente é melhor. É verdade isso, não é? Amém? Então é muito importante isso. Não é só aqui, em várias situações, né? Já aconteceram aqui na igreja, eu sei que já aconteceram, conheço cada pessoa, mas até questão de enfermidades. Eu falo: faz só isso que vai dar certo. Mas por quê? Porque é o poder de Deus, não sou eu. Amém? Portanto, a minha salvação, a tua salvação, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, eu e você também vamos ressuscitar naquele dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus por causa disso aí? Para a gente encerrar, mas tem uma coisa aí, que é importante. Cristo não morreu por mim e por você? Hã? Morreu ou não morreu? Morreu. E ressuscitou também por mim e por você. Amém? Mas vamos falar assim: tal qual Ele é no céu, nós somos na terra. O mesmo poder. É verdade. É só você crer. Ele é original, nós somos a cópia, né? Daquilo que é bom. Né? Feito em perfeita justiça e santidade. Não da nossa própria atitude, mas porque Ele pagou por nós. Amém? Então presta, mas da maneira como Ele agia, eu tenho que começar a fazer o quê? Agir também.
E a Bíblia diz que eu tenho que começar a andar de maneira digna, de acordo com a vocação que eu fui chamado. Eu já preguei semana passada, não lembro bem, em que Jesus fala assim: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu lanço o quê? Fora. Então, todos que vêm a Cristo, ele de maneira nenhuma lança fora. Mas só vem a Cristo, ele fala assim: mas ninguém vem a mim sem que o Pai o tenha trazido. Amém? Glória a Deus. Então, presta bem atenção. Se você veio a Cristo, quem te trouxe a Cristo? Fala comigo: eu só vim para Cristo porque o Pai me escolheu primeiro. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? O que você tem de bom, de ruim? Não sei. Escolheu você, tá, fica feliz, está bom, já entrou. Amém ou amém? Glória a Deus, né? A mesma coisa. Então, se você vem a Ele, de maneira nenhuma Ele te lança fora. Mas a partir de agora, se eu fui escolhido por Deus, eu vim a Cristo e Ele não me lançou fora, eu tenho que começar a andar de maneira digna, de acordo com a vocação. O que é vocação? Uma tendência, uma predisposição para determinada situação. É, na verdade? Tem gente que tem vocação para elétrica, outro para química, outro para vender, outro para comprar. É ou não é? Não é assim? Cada um tem uma vocação para ser alguma coisa. Só que essa vocação é a vocação chamada dos filhos de Deus, onde todos nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, uma direção. Qual é? A justiça e a santidade. Amém? A justiça e a santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo vai identificar em mim e em você, presta bem atenção, aqueles que têm essa vocação. Então, quando Cristo vier buscar a sua igreja, pode ter certeza, quem tem o selo, quem é o selo? O Espírito Santo. Esse vai ressuscitar e vai ir com ele. Quem entendeu até aqui em nome de Jesus? Amém? Fala comigo assim como Jesus andou aqui na terra, eu vou andar também. O mesmo Espírito Santo que habitava em Cristo, habita em mim. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, vai me ressuscitar também. Amém ou não amém? Olha essa coisa maravilhosa. E para encerrar, sabe, todo o poder que está em Cristo Jesus, Ele deu autorização para a igreja usar. A Bíblia, o que nós lemos ali? Que Ele foi colocado acima de todo o quê? Principado, potestade, todo nome que se nomeia. Não existe autoridade nos céus e na terra maior do que a de Jesus Cristo. E se você é de Jesus, ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Fala comigo: ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Sabe por quê? Quem garante? É o próprio Senhor dos céus e da terra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? Glorificar o nome do Senhor por causa disso. E esse é o nosso Senhor, o nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que, olha, fez tudo. A salvação, presta bem atenção, o plano de salvação, ele é completo. Ele é completo, não falha nada, perdoa os pecados, justifica, santifica, nos torna uma nova criatura. Não, agora nos ressuscita com Cristo Jesus. Um plano o quê? Completo, um plano perfeito para mim e para você. E como é que eu compreendo tudo isso? Pela revelação, pela fé na palavra de Deus. Glória a Deus. Olha, presta bem atenção, o maior tesouro, o maior presente que você recebeu na sua vida é a própria presença de Deus em você. Ele garante a tua vitória sobre o pecado. Ele que garante a tua vitória sobre as forças do mal, das trevas. Ele garante a tua vitória sobre a morte. Ele garante a tua vitória, né, sobre a guerra, tirando a angústia, a depressão, a ansiedade, te dando paz, te dando alegria. O próprio Senhor garante para você a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como Ele ressuscitou, eu e você também vamos ressuscitar naquele dia. Amém? Por isso, o Senhor fala: não junteis tesouro aqui na terra, mas junteis aonde? Céu, gente. E Ele lá fala assim, ó, é um pano para outra manga, né? A juntar tesouros, né, nos céus, porque quando faltar esses daqui da terra, né, você vai ter amigos que vão te receber nas regiões celestiais. E quando você faz o bem a alguém, está fazendo para o próprio Senhor Jesus. Você está juntando tesouro nos céus. E a tua fé em Jesus Cristo é que garante a tua ressurreição. Amém?
Amém? Da maneira como nós não sabemos explicar como existimos, não dá para você explicar como vai ressuscitar. Mas é da mesma forma. Eu creio nisso. Quem crê comigo aí, dá glória a Deus?